Olá, sejam muito bem-vindos. A gente sempre ouve falar em tecnologia do futuro, né? Mas o que faz uma tecnologia ser realmente inovadora? Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos fundamentos técnicos da Ondo. A ideia é desmontar esse sistema, peça por peça, para entender não só o que ela faz, mas como ela está construindo um novo padrão para tudo o que a gente conhece. Então, fica a pergunta: como é que se constrói essa tal tecnologia do futuro? Olha, não é uma única invenção mágica, tipo um passe de mágica. É muito mais sobre uma arquitetura inteligente, sabe? Onde cada pecinha se encaixa de um jeito perfeito. Quando a gente analisa a Ondo, não é só um sistema que a gente está vendo. É como se a gente estivesse olhando para um mapa, um guia de como a tecnologia pode e vai evoluir. A Ondo, nesse sentido, é um caso de estudo perfeito. Ela é toda construída em cima de três pilares: inovação, segurança e, claro, eficiência. Mas, vamos combinar? Essas palavras podem soar meio abstratas, né? Como é que isso vira tecnologia de verdade que funciona no dia a dia? É isso que a gente começa a desvendar agora. Bom, e toda grande construção precisa de uma base sólida, certo? Um alicerce. No mundo da tecnologia, isso é arquitetura. No caso da Ondo, a fundação de tudo é a sua arquitetura distribuída. É aqui que a coisa começa a ficar interessante de verdade. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem o jeito antigo de fazer as coisas, a arquitetura monolítica. Pensa num bloco gigante de concreto. É tudo uma coisa só, super rígido e para atualizar. Uma dor de cabeça. Do outro lado, a gente vê a abordagem da Ondo, que é distribuída. É como se fosse um grande conjunto de Lego, cada peça independente, modular, flexível. Se uma peça precisa melhorar, você troca só ela, sem mexer no resto. Muito mais inteligente, né? E essa arquitetura se apoia em dois pilares fundamentais. Primeiro, os serviços em nuvem, que funcionam como o cérebro central, sabe? Com todo aquele poder de processamento gigante. Mas a grande sacada, a genialidade mesmo, está no Edge Computing. Pensa no Edge como os reflexos do nosso corpo. Ele processa as informações ali, na ponta, bem perto de onde a ação acontece. O resultado? Respostas quase instantâneas. Não precisa ficar mandando tudo para a nuvem e esperando a resposta voltar. É muito mais rápido e eficiente. Beleza, então já temos a estrutura, o esqueleto do sistema. Mas peças soltas não fazem nada, né? Elas precisam conversar entre si. E como é que essa comunicação acontece? A resposta está nos protocolos de comunicação. Pensa neles como um sistema nervoso que conecta tudo e dá vida à operação. E isso é absolutamente crucial. Porque, pensa bem, a melhor arquitetura do mundo não vale nada se a comunicação for lenta ou insegura. Imagina um carro autônomo com um pequeno atraso, um delay na comunicação. O estrago pode ser enorme. Então não basta a informação chegar. Ela precisa chegar na hora certa, de forma segura e, mais importante, de forma confiável. E a Ondo é inteligente nisso. Ela não usa uma solução única para tudo. Ela escolhe a ferramenta certa para cada tipo de tarefa. O MQTT, por exemplo, é perfeito para sensores porque ele é super leve, consome pouca energia, é como um sussurro eficiente. Já o HTTPS é tipo um carro forte para transportar dados sensíveis com segurança máxima. E o WebSocket? Esse cria uma linha direta, um canal de comunicação aberto em tempo real, essencial para quando a interação precisa ser instantânea. Mas o mais importante de tudo é o seguinte: não importa qual protocolo está sendo usado, a segurança é inegociável. Toda comunicação, sem exceção, é protegida com criptografia de ponta a ponta. Ou seja, a segurança não é um extra que se coloca depois. Ela faz parte do DNA do sistema desde o início. Ok, até agora a gente montou um corpo forte, com uma estrutura robusta e um sistema nervoso eficiente. Qual é o próximo passo lógico? Dar um cérebro para essa operação. E é exatamente aqui que a inteligência artificial entra em jogo, transformando uma montanha de dados em decisões inteligentes de verdade. E aqui a gente vê o coração pulsante dessa inteligência, o ciclo de automação. É importante entender que isso não é uma linha reta com começo, meio e fim. É um loop, um ciclo que nunca para. Primeiro, os sensores coletam dados em tempo real. Depois, os algoritmos de machine learning analisam tudo isso e, principalmente, aprendem com esses dados. E, por fim, o sistema age, toma decisões, se otimiza. E o mais incrível é que a cada volta desse ciclo ele fica um pouquinho mais inteligente. E o resultado prático disso tudo? É um sistema que não fica só reagindo aos problemas. Ele antecipa o futuro. Em vez de esperar uma máquina quebrar para consertar, ele usa os dados para prever que ela vai quebrar e age antes. Isso é o que a gente chama de otimização contínua. O sistema está o tempo todo aprendendo e melhorando sozinho. Bom, um sistema tão inteligente conectado assim é muito poderoso.
mas também precisa ser muito bem protegido. Vira um alvo, né? Então agora vamos dar uma olhada em como a Ondo constrói a sua fortaleza digital para manter tudo seguro. E a estratégia de segurança aqui não é um muro simples que alguém pode pular. É uma defesa em camadas, como uma fortaleza medieval. Tem a autenticação multifator, que é o primeiro portão, garantindo quem pode entrar. Depois, os firewalls de nova geração, que são os guardas atentos nas muralhas. E, por fim, uma monitorização constante, 24/7, que são como patrulhas procurando ativamente por qualquer sinal de ameaça. E para provar que isso tudo não é só discurso, a Ondon segue os padrões internacionais mais rigorosos de segurança. Estar em conformidade com normas como a ISO 27001 e a GDPR é como ter um selo de qualidade, uma certificação de que a proteção de dados é levada a sério. Não é só uma promessa, é uma prática validada. Certo. Então, até aqui, a gente montou um sistema super inteligente, conectado e seguro. Uma verdadeira máquina. Mas de que adianta tudo isso se for impossível de usar ou se não conseguir crescer? Agora, a gente vai olhar para o futuro, para como a Ondo foi pensada para ser escalável e, muito importante, intuitiva. E esse é um ponto-chave. A melhor tecnologia do mundo não serve para nada se as pessoas não conseguirem usar. Por isso, o foco da Ondo é na experiência de quem usa. Isso se traduz numa interface intuitiva, em dashboard que cada um pode personalizar do seu jeito e, claro, acesso de qualquer lugar, seja pelo computador ou celular. A ideia é que toda a complexidade fique por baixo do capô. Para quem usa, a experiência tem que ser simples e poderosa. E a questão do crescimento, de estar pronto para o futuro. A chave para isso está na arquitetura de microserviços, que a gente falou lá no começo. Lembra da ideia do Lego? É isso. Essa arquitetura permite que o sistema cresça conforme a necessidade sem parar tudo. É como se fosse possível adicionar um quarto novo numa casa sem precisar que a família se mude durante a obra. O sistema evolui sem parar. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente precisa guardar sobre os fundamentos da Ondo é essa combinação poderosa de 3 coisas: inovação que não para, segurança que está em tudo e uma arquitetura flexível que está pronta para se adaptar a qualquer desafio que venha pela frente. Fica claro que uma tecnologia assim tão completa está mais do que pronta para os desafios de hoje. Mas a pergunta que fica no ar para a gente pensar é: como uma base tão sólida e tão adaptável como essa nos prepara para uma manhã que a gente nem consegue imaginar direito ainda?